Livro primeiro. O Duque de Biche-de-Mir. O catafalco ergue-se em meio ao salão nobre do palácio senhorial e os pesados crepes descem pelas paredes de pedras e argamassa. Sob teto de cedros envernizados, sustentados por esguias colunas góticas. Flâmulas em cor de ouro com as 6 bolas vermelhas, emblema da casa, arrancadas de muitas lanças em seda farfalhante, descem dos capitéis e guarnecem os fustes das colunas pardas e altaneiras. Na porta de entrada, trabalhado em pedra lavrada, destaca-se o brasão com as armas da família, que descende dos remanescentes dominadores até há pouco do Grão-Ducado da Toscana. A noite, sombreada de nuvens percursoras de tormenta, que logo desabará, tudo envolve. Ventos fortes vergastam lá fora ululantes. Nos arredores afluem agricultores humildes e senhores da terra. Grandes plantadores de vide e oliveiras chegam, presurosos representantes das autoridades governamentais da Casa de Lorena, e as diversas ordens religiosas da cidade fazem-se destacar com as roupas coloridas e os estandartes dispostos ao lado dos tocheiros fumegantes. Círios e achotes untados de óleo hebreu ardem esfuziantes, dando a coloração amarela avermelhada a se projetar por toda a parte, enquanto servos diligentes em pesados trajes e senhores enlutados passam em ruidosa movimentação por entre carpideiras profissionais, adrede contratadas para lamentarem o extinto, exaltando-lhe as qualidades e posses. Fora, no pátio de pedras quadrangulares e largas, em volta do imponente chafariz que exibe gracioso cavalo marinho capturado por Vênus, levantando-se de concha ampla, os cocheiros arrumam os cavalos variados e conduzem os animais relinchantes às cavalariças, para defendê-los da tempestade. Sobre essa tapetada de vermelho e negro, ergue-se o ataúde de madeira preciosa, acolchoado de veludo, no qual repousam os despojos carnais do Duque Giovanni de Biche-de-M, descendente de Cosme III, em mortalha característica da Ordem do Santo Sepulcro, a que pertencia e que desde a paz de Viena se recolhera a singular abatimento. Viúvo há 3 anos aproximadamente, fechara-se em áspera reclusão no seu palácio situado nos arredores de Siena, entre bosques frondosos e seculares, ao lado dos filhinhos do casal, cuja primogênita, Graziella, que contava apenas 7 anos, não conseguia afugentar da sua alma os fantasmas da dor e da saudade. Dona Ângela, a senhora duquesa, partira subitamente vítima de febres estranhas que assolavam a região, situada nos alagamentos das planuras, despedaçando o coração do nobre esposo, que ainda não completara 40 anos de idade. O sofrimento que desde então o enlutara fez-se cruel verdugo, esmagando-o continuamente. Com o matrimônio, Dona Ângela trouxera para o solar de Biche um sobrinho órfão, de quem cuidava com extremada abnegação, desde antes que lhe houvesse chegado os próprios filhos, incluindo, logo após, entre os rebentos da sua vida, graças à generosidade, aquiescência do consorte. De caráter fraco, o filho adotivo do casal revelou desde cedo tendências para a dissolução, a aventura, os prazeres violentos, como aliás eram habituais na época em que se destacavam as ambições guerreiras, a disputa pelo favoritismo artístico e as concessões religiosas no jogo para a dominação dos homens. Conquanto a austeridade dos senhores que se dedicavam à agricultura, proprietários que eram de extensas áreas próximas à cidade,
Havia na herdade educadores que se encarregavam da preparação dos descendentes da família, e especialmente de Girolamo, no qual, todavia, passara a residir em Siena, logo após a desencarnação da tia, a fim de prosseguir os estudos. Alto e vigoroso, Girolamo possuía porte impertigado e atraente, agraciado com os requisitos da beleza física, de que se utilizava indevidamente para explorar moçoilas inexperientes e triunfar socialmente onde se apresentava. Como era natural, por impositivo das leis das afinidades, o moço frequentava as reuniões alegres da cidade nas bisas e cabaré, mal afamadas, nas quais aprimorava as inclinações negativas da personalidade infeliz. Não perdoava a arrogância do tio que o expulsara sob o ardiloso pretexto do programa de estudos da vila imponente onde, conforme ambicionava, esperava dominar algum dia. Rebelde e irracível, possuía temperamento voluntarioso e apaixonado, insistindo até o desvario quando arquitetava possuir uma presa para os aguçados instintos. Insinuante, sabia fazer-se estimar e, ao consegui-lo, golpeava os que dele se acercavam com certeira e segura manobra. Dessa forma, conquistara Assunta, jovem aia da duquesa, que lhe fascinara o apetite e que dele, a seu turno, se enamorara. Frívola e irrequieta, a moça se lhe entregara à desgovernada paixão, constituindo-se segura e fiel informante de quanto ali ocorria quando ele se demorava em Siena. Notificado do agravamento da enfermidade do tio, que resultara do funesto acontecimento, chegara dias antes, aparentando o desejo de ser útil, planejando, todavia, inteirar-se de todas as concorrências, a fim de levar a cabo maldita trama que lhe inquietava a mente desde o falecimento de Dona Ângela. Desse modo, por meio da perspicácia de que era capaz e pelo suborno, conquistou os servos e o notário da cidade. Graças à impossibilidade de lucidez do senhor de Vichy, assumindo responsabilidades e tomando providências com zelo falso, simulando o interesse de que o seu protetor recebesse todas as homenagens que se fazia credor na última jornada, agora encerrada com a desencarnação. O clã, que em anos idos estabelecera a grandeza da Toscana, principalmente em Florença, Siena e Pisa, sob as últimas vicissitudes governamentais, caíra em desprestígio, desaparecendo quase paulatinamente. O próprio senhor de Vichy possuía somente como herdeiros diretos os filhos, e depois deste, Girolamo, a quem adotara anos antes. A imensa herdade, no entanto, representava poderosa fortuna, e o tesouro da família somava expressivo e elevado valor, por muitos cobiçado. Girolamo sabia-se antipático ao nobre benfeitor, que apenas o suportava, financiando-lhe os estudos em memória da esposa idolatrada. Deserdara-o quase se considerarmos a hábil maneira como dispusera as suas vontades e posses no testamento. Através de ardis bem urdidos, algum tempo antes o rapaz soubera das últimas disposições regulares que o tio introduzira no legado. Graças à indiscrição do notário, que era encarregado dos negócios da casa e fora regiamente recompensado para a delação. Desde essa oportunidade, rebelara-se interiormente, nutrindo pelo protetor inamistosa atitude, que chegava a caracterizar-se pelo ácido do ódio íntimo. Disfarçava-o e, é certo, no entanto, sabia-se intolerável. A antipatia, diga-se com justiça, era recíproca.
Incapaz de agasalhar sentimentos de gratidão, nutria-se da surda cólera que conseguia disfarçar com habilidade. Os primos pequeninos, em consequência, eram para seu espírito insidioso rivais que necessitavam desaparecer. Logo lhe sorrisse a boa fortuna. A morte do senhor de Bice surpreendia-o, portanto, agradavelmente, pois que lhe favoreceria pôr em prática o plano já em execução paulatina que poderia ter o seu desfecho por aqueles dias. Significava-lhe o ambicionado ensejo do poder. Desde que a tia desencarnara, maliciosamente, espalhara que o recolhimento do senhor Duque se devia aos encantos de Lúcia, a dama de companhia da senhora Ângela, que no vigor dos seus 30 anos repelia continuamente os candidatos ao matrimônio, dizendo-se fiel servidora da prole Bice de M. O próprio Duque, várias vezes, lhe conseguira excelentes candidatos que foram sumariamente recusados. Como a gratidão a tão elevado devotamento, dizia-se fora contemplada no testamento com soma vultuosa, retribuindo, porém, o favor por meio de outros favores menos dignos, asseverava o jovem. A calúnia, cavilosamente preparada, espalhava-se entre as pessoas levianas, tendo-se em vista sua procedência, e não mais a boca pequena se falava da donzela e do seu amo, desmoralizando-os vilmente. A calúnia possuía o miraculoso eligir de agradar aos frívolos, sendo a arma poderosa dos cobardes com duração de pequeno porte, todavia. Muitos sussurravam que Lúcia substituíra a senhora do palácio, embora a altivez e a sobriedade da moça, que por imposição do duque e graças à sua ascendência moral, dirigia compreensivelmente os empregados e os lacaios sujeitos ao seu amádico. Atarefada, desdobrando-se entre os deveres para com o senhor, que a respeitava, as crianças que muito a amavam, e os serviçais, não dispunha de tempo para as frivolidades em voga, nem os mexericos que lhe chegavam ao conhecimento, embora tais notícias a mortificassem interiormente. Estranha e poderosa afeição ligava-os aos membros do solar. Pelo amo e seus filhos experimentava profunda dedicação e por isso tentava preencher, mediante a bondade e o dever retamente cumprido, a lacuna decorrente do desaparecimento da senhora. Esguia, morena e grácil, de cabeleira negra e abundante, era o espécime perfeito, descendente dos antigos etruscos que um dia dominaram aquelas terras e cujo dialeto conseguia expressar-se. Delicada, inspirava confiança e sensível tranquilizava com a sua presença formosa. Nos últimos tempos, nas noites em que a insônia a vencia, deixava-se mergulhar em profundos cismares, interrogando os céus estrelados, como que dominada por presságios atormentadores. Nessas oportunidades, parecia vislumbrar a meia claridade dos círios que iluminavam o quarto em que dormia com as crianças, ou entre os prateados raios da lua plena, a figura soberana da duquesa, que lhe afigurava mais bela, mais encantadora. Embora o esplendor da face da senhora notava-lhe uma expressão de melancolia no sorriso sereno, conquanto triste que esta lhe endereçava. Nesses momentos, dominada por ignotos receios, ajoelhava-se aos pés do crucificado, que havia preso à parede da alcova, e procedia aos recitativos memorizados a que se acostumara, suplicando proteção, aspirando amparo, vindo a tranquilizar-se somente depois de muitas aflições interiores. Identificando em Girolamo estranha antipatia, sabia o responsável pelas infâmias e pressentia
Quando o moço se acercava do burgo, sombrios prenúncios constrangedores. Afável, tratava-o com respeito e discrição, aparentando ignorar-lhe as acusações descabidas quanto injustas. Dom Giovanni, por sua vez, recebia-o de raro em raro, evitando com delicadeza sua presença, por lhe parecer esta perniciosa aos filhos, embora o moço tivesse completado apenas 22 anos. Era como se macabro conciliábulo de estranhos sentimentos constrangesse as pessoas ante o atormentado e leviano rapaz. A enfermidade que vitimara o dono do palácio fora breve. Seu organismo, antes robusto, recusara-se a lutar, dominado que se encontrava pela insuportável saudade da esposa. Espírito de rara e peregrina beleza, que viera ter a terra para alçá-lo aos seus a região superior da vida. Religiosa fora Dona Ângela, antes de tudo, piedosa, e suas mãos delicadas, raramente adereçadas de gemas, repartiam bênçãos aos que a buscavam, reservando também um dia por semana para visitar os pobres e enfermos, de alguns dos quais ela mesma cuidava. Embora os servos que a seguiam nas suas romagens de misericórdia e socorro, conduzindo volumes com repastos e guloseimas, moedas e agasalhos, formassem um séquito prestimoso e delicado. À sua chegada, enxugavam-se as lágrimas e a esperança refloria. Não foram poucos os que lhe receberam da bondade multiplicados pães e vestuários, ungüentos e bálsamos. O médico e o sacerdote do palácio, por ordem sua, eram igualmente o esculápio e o pastor dos infelizes de todos aqueles sítios. As guerras contínuas ali haviam deixado várias gerações esfaimadas. Em torno do seu nome e da sua pessoa eram tecidos comentários elevados, quais guirnaldas de luzes, e os múltiplos beneficiários nela sabiam reconhecer a dama da caridade, a irmã da compaixão. O duque, a seu turno, rejubilava-se, apesar de zeloso, preocupar-se com a sua guarda, nas excursões fora dos muros da propriedade. Pela estrada real, a Via Cássia, que conduzia de Siena a Florença, não eram poucos os bandoleiros em surtidas constantes, e as escaramuças contínuas com os salteadores exigiam que todos os senhores de terras mantivessem pequenos exércitos de mercenários, nos quais, no entanto, a abnegação e o dever estavam relacionados com o salário que o opositor lhe pudesse oferecer. Como bem auréola e defende todo aquele que o esparze, jamais qualquer dificuldade obstara a nobre senhora de realizar o exercício santo do amor fraterno. Parecia que no ministério da caridade suas forças se multiplicavam e os dons da alegria lhe refundiam ânimo e tranquilidade. Quando da extinção da Casa Médici em 1737, que passara o poder do Grão-Ducado da Toscana a Francisco de Lorena, esposo de Maria Teresa da Áustria, segunda Casa de Lorena, a senhora Ângela, ao invés de quebrantar o ânimo, mais o aumentara, tornando-se o estímulo constante e o encorajamento do esposo, que resolvera reagir e preservar o patrimônio, evitando evadir-se da região, como ocorrera a outros membros da família. Antes da derrocada, todo o ducado readquiria com Cosme II o esplendor de outros tempos, embora o seu caráter fraco e pusilânime, sendo, pois, devedor de muitas das suas glórias de então a tradicional família descendente de Bona Junta, o comerciante florentino que enriquecera nas transações internacionais. De certo modo, o Fausto e a extravagância de Cosme III, que lhe sucedera, foram responsáveis pela decadência da Toscana, a vergonha e quase miséria dele mesmo.
Com a elevação moral da esposa, o seu caráter inquebrantável, o duque reconquistara também o prestígio em torno do nome, enquanto que Amado prosseguia nos domínios em que se erguia a vila palaciana, com um redutor remanescente de mentes esclarecidas dos dias idos, amante e protetor das artes e das letras, amigo sereno, digamos, não porém apaixonado. Desaparecida Ângela, as sombras da tristeza e do acabrunhamento desceram sobre o vetusto solar, cuja beleza somente se destacava por meio da alacridade infantil das três crianças, quando dos folguedos nos jardins ou nos corredores atapetados do majestoso edifício. A saudade e a melancolia cultivadas são também sementes venenosas que aniquilam a seiva da vida no seio em que se agasalham. Parasitas nutrem-se matando. Assim, quando a enfermidade surpreendeu o duque de Bicediene, as forças morais se recusaram a duelar e o corpo se permitiu deixar vencer. Especialmente convidaram para Ezequias, o bispo de Siena fez-se presente, acolitado por um séquito de ociosos, e o velório transformou-se em local em que sobressaíam o arrivismo e seus sequazes, atendidos por meio de repasto abundante, tendo Lúcia, no comando dos serviços, duramente vigiada por Girolamo, que maquinava planos sórdidos, e por Assunta, que se passava por sua amiga, enquanto os convidados se deixavam conduzir pelo vinho, consumindo os acipes. A bulha era geral, e o silêncio somente era feito pelo corpo do desencarnado. As crianças adormeceram a custo, ajudadas por uma serva leal e da confiança de Lúcia. O solar mergulhava em dor na alma de uns e enchia de cobiça os espíritos infelizes de muitos. A longa madrugada começa a despertar sobre o burgo encharcado das chuvas contínuas, enquanto Girolamo maquiavélico encoraja os próprios programas inditosos. Enquanto Lúcia serve ao bispo que se locupleta em farta bandeja de doces e chá quente, Girolamo se lhe acerca, simulando afetada gentileza, e da palestra incipiente, despropositada, sonda maledicente o ocioso religioso, quanto ao que consta sobre o testamento do tio. Um tanto estimulado pelo capitoso vinho ingerido em contínuas libações ao longo da noite, o sacerdote se refere à tutela de Lúcia, a tutela que Lúcia exercerá sobre as crianças, com plenos poderes ao patrimônio, até que aquelas alcancem a maioridade. Encorajado pelo moço venal, comenta da sua estranheza quanto à atitude generosa do Senhor em referência a uma jovem sem linhagem nem fortuna. Lamenta a situação do rapaz, que continuará sob mesada, a ser distribuída pela testamentária, sob fiscalização do poder público, e diz-se revoltado por a Igreja não ter sido aquinhoada, recordando-se enfático de que algumas décadas antes os religiosos eram prestigiados com toda a Toscana graças à família. Lisonjeado, o moço, o representante religioso, adianta que este for o herdeiro, tudo certamente seria diverso. Girolamo, em febre, sorri, corado, inquieto e medita. O ódio lhe desperta as paixões subalternas. O ciúme o enceguece e o desespero o asfixia. Mentalmente tem o plano definitivo. Não poderá falhar. Tudo concorre para o seu êxito. Tem mesmo a impressão de que conta com o conivente apoio do prelado ambicioso. Intimamente gargalha. Entre dentes murmura: pagar-me-eis, fera peçonhenta e espoliadora.
Pagar-me-eis tudo e o vil senhor de Biche-me. Não suporto quase esperar. Pagar-me-eis logo mais. Paciência. Espera, Girolamo. Acalma-te. Raio dia, nevoento e demorado. O calendário assinala 23 de dezembro de 1745.